Meus anjos velam por ti. Como venho me tratando? Tenho sido paciente comigo mesmo? Tenho me escutado com carinho? Tenho me respeitado? Tenho reservado um tempo para o descanso da minha mente? Meditar é estar presente. Boa noite a todos, muita paz, muita luz, que todos os nossos irmãos de luz, nossos mentores espirituais, toda a egrégora de luz que se faz presente todas as noites no nosso Evangelho, possa adentrar todos os lares, levando a paz, a serenidade, a luz e o discernimento para todos nós, em especial para todos que aqui nessa lista se encontram. Alissa Farias Paludo Foster, Gleidson Leite, Carla Sueli Aguiar da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Ruth Marinho Ferreira, Eliana Dantas Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Manoele Pacheco, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Luiz Batista Freitas, Maiara Camila da Silva, José Antônio Dantas Martins, Rosa Tomás do Nascimento, Benício Barbosa Carneiro Paz, Rafaela Carolina Alves dos Santos, Maria Helena Alves Assis da Silva, Fabiana Assis da Silva, Maria Aldenora de Oliveira, André Luiz Dantas de Araújo, Maria Leopoldina, Manuel Galdino dos Santos, Manuel Reginaldo, Milton Correia, Maria Soneides Nunes de Oliveira, Gustavo Aurélio de Oliveira, Janilza Pinheiro Borges, Márcia Maria Pereiro Lima, Rui Macedo Sapurite, Martim José dos Santos Silva, Glaucio de Souza Melo, Alexandro Augusto Peixoto, Daniele Guise, Dailson Pereira de Araújo, Otacílio Flor Santana, Rafael Leonardo Bezerra de Albuquerque, Maria Suzete Guerra Sá, Daniel Bezerra dos Santos e Isaac Samir. E os nossos irmãos que já se encontram na pátria espiritual, Isadora Galvão e Maria Luísa Torres. Que a paz do Mestre Jesus possa tocar a mente e o coração de todos aqueles necessitados, seja eles encarnados ou desencarnados. Meus irmãos, mais uma vez boa noite a todos os que chegaram, que estão vindo. O nosso Evangelho da noite de hoje tem como exórdio a leitura preparatória nosso livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, dado pelo Espírito Emmanuel, do número 11, O Bem é Incansável. E diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Essa passagem está no Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13. E o Emmanuel nos descreve da seguinte forma esse parágrafo. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam a determinadas vantagens aos interesses particularistas
na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender o propósito egoístico. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muitas vezes terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos abraços à atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nós entendermos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Que possamos refletir, meus irmãos, sobre essa passagem. E agora eu passo a palavra a você, Gilson, para fazer a nossa oração diária. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Francisco. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos só pedir paz e luz para todos nós que ficamos aqui nesse plano terrestre e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje nós vamos fazer a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso divino amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece
transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu volto a palavra a Francisco. E assim, Mestre Jesus, amado Mestre, já com nossos corações e mentes serenas, queremos que o nosso pensamento chegue até vós, a nossa Mãe Maria Santíssima, a toda a egrégora de luz que se faz presente todas as noites, os nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, e em especial o nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos a permissão para iniciar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz, passando a palavra à nossa irmã Rita, que fará a leitura e a explanação do nosso evangelho. Seja bem-vindo, minha irmã. Gratidão, Francisca. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus esteja com cada um de nós neste momento, nos nossos lares, envolvendo a todos nós com muito amor e muita compaixão. Nosso estudo do capítulo 8, continuando, os bem-aventurados aqueles que têm puro coração, hoje vai ser presenteado pelas instruções de João Evangelista e depois a de um espírito protetor. Os itens são 18 e 19. Deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Eles nada podiam ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres, de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, a seu turno, a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, diz por o evangelista João, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos que foi e que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte e eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes.
Essa mensagem foi dada por João Evangelista em Paris, em 1863. E antes de comentar, eu queria chamar a atenção que na leitura ele se refere a quem iniciou o Espiritismo. Nessa frase que diz, ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, a seu turno, chamar a si as criancinhas. Gente, precisamos compreender aqui que é Jesus quem iniciou o Espiritismo. O iniciador do Espiritismo foi Jesus. E aí eu já ouvi outros colegas comentando que não, que o Espírito de verdade não é Jesus. É preciso reler. Jesus está claramente, principalmente nessa mensagem de João, dizendo que ele foi o iniciador do Espiritismo. Não foi só Kardec. Kardec foi um instrumento, não é? Então, só esse parêntese, continuando no item 19. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha, é o amor, é a caridade. Se tendes este fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida, meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu o sei, que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda, mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma e que, sem cessar, eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo. E vereis, se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Essa mensagem foi dada por um espírito protetor em Bordeaux, em 1861. Então, nessas instruções valiosas do Cristo, sobre esse reino dos céus,
que é para aqueles que se assemelham às criancinhas em pureza de coração. Tanto que a bem-aventurança é bem-aventurados os puros de coração. E essa relação desse reino dos céus, que é para aqueles que se assemelham a criancinhas, está também essa outra fala de Jesus, que quem não renascer de novo da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Que foi até objeto daquela passagem está no Boa Nova, no livro Boa Nova, passagem da fala de Jesus com Nicodemos. Como é que se renasce de novo? E Jesus diz, você que é o doutor, não sabe nem das coisas materiais, como vou lhe explicar as coisas espirituais? Então, essa criança é uma simbologia, porque é sinal de pureza de coração, de simplicidade, de dependência e pequenez. Lembremos um bebê que nasce, acaba de nascer, aquele espírito não está nascendo nessa hora. Nós estamos num planeta já em evolução, para que o espírito esteja em evolução e esteja renascendo agora, essa criança é tida aqui como o símbolo da pureza de coração, porque é aquele ser frágil, indefeso, que depende ainda da mãe ou do pai, depende de alguém que cuide, e é isso que Jesus quer, que o ser humano se coloque nos braços de Jesus como essa criança, sem arrogância, como se fosse inocente de tudo. Que não levemos para os braços de Jesus a nos receber, levemos os títulos, levemos a maldade e tudo mais que a gente acrescenta, né? Quando vai crescendo, vai deixando de ser essa criança pura. E ele diz que não está na criança um espírito que acaba de iniciar sua trajetória, mas um espírito antigo, que recomeça essa nova existência. E isso é a explicação dessa primeira passagem que nós falamos, do renascer, para reconhecer, para conhecer o reino dos céus, para entrar no reino dos céus, é preciso nascer e renascer, tantas vezes seja necessário para a gente se purificar. No próprio texto, falou uma passagem muito interessante, para ir adquirindo essa leveza e se desprendendo dessa densidade da matéria, como a ave que plana, voa e nem se lembra mais da terra. Assim, é o ser humano que precisa evoluir para chegar nesse grau de leveza, de pureza. É esse o recomeçar, o renascer. É nessa carne que a gente vai se purificando, de pouquinho a pouquinho. Ninguém dá saltos, a natureza não dá saltos. A gente não vai nascer espírito inferior e morrer um espírito superior. Muitos nascer e renascer virão até que nos purifiquemos. Então, esse reinício de jornada é para cada um passar pela infância corporal para vivenciar essa experiência
do desprovido de tudo, colocar-se nos braços de Jesus, nos braços do Pai. Então, nós somos seres em evolução, a quem nos é dada nova oportunidade de progredir, inclusive nessa encarnação, que precisamos fazer diferente. Nós já temos alguma bagagem, nós temos um passado, nós já temos essa oportunidade do conhecimento da vida espiritual, estamos constantemente estudando. Mas esse termo usado por Jesus, ele tem um significado amplo. O termo da criancinha não está se referindo só ao bebê, mas está se referindo a todas as almas frágeis, indefesas, sofredoras, que vêm a Jesus de coração puro, simples, humildes, subservientes a Deus, o Pai Criador. Então, é esse o sentido real dessa expressão, criancinhas. A pureza de coração que tem uma criança, o desprovido desses valores que a gente vai juntando na nossa existência material. Então, como Jesus espera que cada um de nós, cada irmão, renasça várias vezes até que nos transformemos um dia num anjo do bem. Nós já temos muitas crianças nascendo nas nossas famílias, que são perceptíveis o grau de evolução. São um pouco mais evoluídas do que antes. Elas já estão trazendo a lei de Deus com muita clareza nas suas consciências. A gente ainda traz no inconsciente, mas muitas crianças já estão trazendo no consciente, nessa área da mente que é dividida em inconsciente e consciente. Então, muitas crianças já estão nascendo com essa lei divina implantada na consciência, o ser consciente. E muitos são as ferramentas que modificam moralmente seus pais. Seus pais, seus avós, seus tios, todas as famílias ficam envolvidas e muitas vezes desafiadas e procura a doutrina espírita para saber por que essa criança é assim, para saber, para tirar esse espírito dessa criança, que ela é uma criança, e na realidade é o próprio espírito dela, que já está num grau mais evoluído e vem para modificar a realidade das famílias. Então, essa evolução espiritual, esse conhecimento, essa moralidade que muitas vezes até se faz confundir quem é o pai, quem é o filho aqui. Né? Porque muitas vezes o filho está moralmente muito mais evoluído do que os pais. Por quê? Claro, ele está reencarnando já numa fase diferente da dos pais. Então, muitas vezes, eles são testemunhas vivas, são exemplos que realmente existe a evolução espiritual. E é uma evolução em conhecimento e em moralidade. Se alguém lembrar, teve um filme que era turca. Minha Menina, eu já citei muito tempo atrás.
essa menina nasce num meio totalmente complicado e ela vai modificando, inclusive o pai, quando ela mesma é quem descobre quem é o pai, que ninguém sabia quem era o pai dela. Ela mesma descobre e ela leva tudo, vive tudo que é sofrimento para modificar esse pai, que era um bandido, era um criminoso. E ela conseguiu modificar. A história desse filme é muito interessante, quem tiver paciência de assistir, gostar dessas lições, o personagem é uma criança que realmente modifica tanto a mãe como o pai, que levavam uma vida totalmente desregrada, e ela vem vivenciando todo tipo de sofrimento, traz uma doença, uma enfermidade, que é objeto de tantas modificações, é bem interessante. Mas esse sentido da criança é também relativo a todos que retornam à vida terrena, sedentos de renovação e edificação da instrução do Divino Mestre. E aí, no Livro dos Espíritos, questão 383, não tem perigo de edição ter errado, né, Gilson? 383 do Livro dos Espíritos, aliás, a partir da 379 vem falar sobre a infância espiritual. Então, a pergunta de Kardec foi: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? O espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível, durante esse tempo, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. E aí, como se fala de educação, quando se fala de educação, trazendo esse foco na infância, que, claro, aqui não se restringe à infância corporal, né? Então, estamos nos referindo à infância espiritual, ou ao corpo infantil, ou a esse corpo pelo qual todas as almas que reencarnam precisam passar por essa infância, como falou os espíritos na questão 383, precisam que, vivenciando essa infância, o espírito busque se transformar e ser elemento transformador. Se transformar com humildade, se é um espírito que precisa vivenciar essa lição, essa prova, de modo que todos objetivam aperfeiçoar-se. No livro Sinal Verde, no capítulo 14, André Luiz, eu vou... no capítulo 14, é intitulado Ante os Pequeninos. E André Luiz vem trazendo também essas referências, quando ele diz que a criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança nenhuma só que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, via de regra, é um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tomando-se, por isso mesmo, um observador,
tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. E aí a gente lembra daquela passagem, né, que muitas vezes os pais até educam, mas não faça o que eu falo e não o que eu faço. E não é assim. Essa geração vem exatamente para colocar os pontos nos is com relação a isso. O testemunho, o fazer, vem em primeiro lugar. A mente infantil, continua André Luiz, a mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo aquilo que lhe demos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. E aí continua a leitura do capítulo 14 do livro Sinal Verde, eu recomendo, que está bem pertinente com relação a esse nosso assunto que a gente traz, com esse foco na infância, só que no sentido de esse símbolo, de ser esse símbolo da pureza. Daí é importante do papel dos educadores. Como fala também André Luiz, nós, os educadores dessa criança, tem muita responsabilidade na formação dessa alma. Não só ser pastor de ovelhas ou condutor de almas, mas devemos levar essa alma ao Cristo. E tem todo um traquejo necessário para isso. Né? Muitas crianças, muitos adultos, né? Hoje eu ouço dizer, eu nasci numa família espírita, mas a maioria nasceu em outras religiões. E não importa a religião, não é a religião que forma, não é a religião que leva a Cristo, mas o exemplo da prática do evangelho, da prática do bem, da caridade, do amor vivenciado. Não precisa, não, independe de religião, isso independe. Todos nós somos condutores de almas. Precisamos aproximar as almas a Cristo, ao Cristo. Então, repensemos no nosso papel daqui para frente, já que o que passou a gente não pode refazer. Começa uma nova geração, muitas vezes sob nossa responsabilidade de moldar essa criatura dentro dos princípios de espiritualização e moralização. E nesses minutinhos que restam, eu queria trazer ainda dentro dessa questão do reino dos céus, que é para aqueles que se assemelham à criancinha, o texto 56 do livro Fonte Viva, Emmanuel vem trazendo algumas instruções, eu vou tirar só aqui alguns trechinhos, em que ele vem trazendo a reflexão de que quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência. Isso se refere a nós, e se refere aos que estão sob nossa responsabilidade de auxiliar. Tudo são oportunidades, e a gente aprende ensinando. O aluno também nos ensina, o filho também ensina aos pais, aos avós, aos familiares ascendentes.
Ele continua, Emmanuel continua dizendo, conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Então, fica sobre a nossa responsabilidade também examinar como é que estamos educando, o que é que estamos, né, passando de valores eternos para quem está sob nossa responsabilidade. Ele alerta que cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto, principalmente porque quem chega na nossa vida geralmente é para resgate, ou então um grande amor que vem, né, reavivar essas relações. Ele finaliza esse capítulo 56 dizendo, renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado amanhã. Então, convido a todos para fazermos um momento de conexão com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus, que veio aqui trazer tantas lições importantes para a nossa melhoria, que possamos dizer, Mestre amado, nos dispomos a teu serviço, que nosso Criador, Pai, fonte infinita de bondade e misericórdia, conceda-nos em nosso íntimo forças para vivenciarmos a caridade real para com o nosso próximo. Envolvamos com compaixão todos os irmãos que eventualmente fizeram suas escolhas erradas, principalmente os desencarnados, e muitos estão em processo obsessivo. Que quem estiver envolvido se lembre de ter compaixão desses irmãos e ore por eles. Não fica agoniado querendo que eles desapareçam da sua vida, mas é o momento de você auxiliar. Envolva com compaixão esses irmãos, ó Mestre Jesus, esses que ainda não despertaram para a sua essência, fixando-se em ser ajudado pelos outros, estacionando assim sua evolução, esperando que lhe seja dado tudo sem aprender a dar, sem aprender, como São Francisco disse, que é dando que se recebe. Pai querido, queremos praticar a divisão justa das ferramentas que nos destes, sem nos ocuparmos dos julgamentos e desperdiçarmos assim as tuas energias que nos concedes. Perdoai-nos, Pai, pelo que ainda nos omitimos, pelo que ainda não fazemos, pelo que ainda não pensamos, pelo que ainda não somos. Perdoa, Pai, mas envolve cada lar neste momento. Retira das nossas mentes todas as vibrações inferiores que ainda ligam nosso existir a vibrações inferiores, a vibrações perturbadoras. Higieniza, Pai, nossa mente, que é o nosso laboratório, nossos lares, que é onde vivenciamos todas as experiências que nos foram concedidas.
as experiências mais íntimas. Envolve, Pai, com teu amor e tua compaixão, todos os irmãos que neste momento mereçam ou sejam merecedores de vivenciar teu amor, tua compaixão. Assim seja. Devolvo a palavra para Francisca. Mais uma vez, muita gratidão por essa oportunidade. É com você, amiga. Obrigada, minha irmã. E assim, Mestre Jesus, Pai de misericórdia, nós te rogamos, toda criatura de luz que se fez presente nesse Evangelho, que está presente, toda espiritualidade superior possa fazer uma varredura em todos os lares neste momento. Se aí ainda encontrar algum irmão em sofrimento, que ele possa ser acolhido e levado a uma colônia espiritual, a um hospital, onde possa ser curado, Senhor, das suas dores espirituais. E que todas as energias deletérias encontradas sejam transformadas em saúde, em amor, em caridade, em luz para todos necessitados, que sejam encarnados ou desencarnados. E assim, Pai amado, pedimos a permissão ao nosso mentor da casa, a nossa Mãe Maria Santíssima, a todos os irmãos, a Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para encerrar o nosso Evangelho. E até amanhã, na paz.